Provando que a Bíblia tem erros científicos, parte 3. O que tem que vir primeiro? O Sol, para que a partir dessa energia emitida ele possa fazer com que haja possibilidade de plantas emergirem e assim depois germinarem e frutificarem? Ou elas já nascem e depois o Sol pode ajudar no processo? Bom, de acordo com Gênesis capítulo 1, verso 11 até o 19, diz assim, ó: E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para os dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Errou! Olha só, cara, na palavra que diz ser inspirada por Deus, que criou todas as coisas, que dizem ser inerrante, que não há erro algum na Bíblia, eles invertem a ordem da criação. Todos nós sabemos que o que se formou antes foi toda a parte do universo, os planetas e tudo mais, para depois de bilhões de anos ter a formação legal ali da Terra, com a possibilidade de começar a gerar vida, para que depois viessem as plantas. Logo, já tinha há muito tempo o Sol, a Lua, as estrelas. É totalmente o inverso. Nós sabemos disso. Ué, e na Bíblia está dizendo que é o contrário? Toshio, mas você tem que ver que Deus já havia criado a luz. Lá no versículo 3 diz que Deus criou a luz e viu Deus que a luz era boa. Você já está com um problema aí. Primeiro, se Deus criou a luz e viu que a luz era boa, significa que Deus não conhecia a luz. Quer dizer que Deus vivia em trevas? Ahá! Ué, ele não sabia que a luz era boa e foi, viu? Uau! A luz era boa. E de onde ele tirou essa luz? Será que ele colocou ali no rabo e aí virou um vagalume? Tirou das nádegas aquela luz. Veio assim, tanto que diz que ele chamou a luz dia e as trevas noite. Ele fez a separação do dia e da noite. O que faz a separação do dia e da noite? Não é a luz do sol? Só que ele cria a luz do sol, ou o sol, apenas no quarto dia? Tá tudo errado, velho! Aí você fala, não, Toshi, mas pode ter sido uma luz miraculosa que permitiu que a erva e as árvores e os frutos todos pudessem nascer. E aí depois ele pegou e criou os luminares, né? Então, isso significa que Deus falhou na criação da luz, que era boa. Aí ele falou, caramba, não posso manter essa luz, não posso ser um vagalume deles aqui por tanto tempo. Não, vou ter que criar outra coisa. Aí ele pensou, vou criar o sol. Foi isso? Quer dizer que a primeira luz que ele chamou de dia e até separou da noite, que ele chamava de trevas, isso significa então que ela não servia mais para nada. Ah, essa aqui eu tenho que descartar, não serve mais. Era boa, não é mais. Vou criar o sol porque vai ser melhor. É por isso? Então você está dizendo que Deus falhou, né? Que ele errou. Ele teve que substituir aquela luz. Você tem que começar a parar para pensar. Antes de você tentar colocar qualquer argumento, você tem que parar para pensar no que você está falando e nas implicações destes argumentos que você traz. Não faz sentido nenhum. Compreende? Ah, Toshi, mas aí eu não consigo defender. Mas não é mesmo, você nunca vai conseguir defender. Por que você acha que eu falo que não tem como refutar o que eu trago aqui sobre a Bíblia? É porque ela mesma se entrega. É mais engraçado isso daí, né? Gente, isso aqui é um livro mitológico. Poxa, Toshi, o pessoal na época, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje e tal. Eu sei! Isso é argumento de ateu. Você virou ateu ou matéia?
Eu sei que a Bíblia é escrito por seres humanos falhos e que não tem nada de Deus, que não tem essa mentira de não ter erros. Ela é totalmente cheia de erros, de contradições, erros históricos, científicos, praticamente inteira imoral. Ela é uma zona, entendeu? Esta é a realidade. Por quê? Porque foram homens, de acordo com aquela visão da época, que escreveram pensando-se assim, de alguma maneira, trazer aquilo que eles chamavam de verdade, de acordo com a visão que eles queriam impor sobre os outros, dizendo que era um Deus que estava ensinando. Beleza? É a maneira deles enganarem os outros. Ok. Isso é argumento de ateu. Quando você vem pegar e dizer, isso é coisa da época, que não sei o que, você tem que pensar na mensagem. A mensagem, ela é uma abominação, ó animalzinho de tetá. Você não lê a Bíblia e você não sabe nem o que é a mensagem principal, né? É você ser um escravo de um tirano. Caso contrário, você é aniquilado junto com toda a tua família. Se você vai me falar que isso é amor, você tem sérios problemas psicológicos. Você precisa de tratamento. Sério. Você precisa de tratamento. Porque você aceita uma porcaria dessa. Ai. Como se fosse amor. Busca ajuda. Você precisa. E tem gente que vai falar que eu que preciso de ajuda. Preciso de ajuda financeira. Aliás, você pode me ajudar, né? Contribui aqui para que eu continue fazendo mais vídeos. Meu Pix é contato@edsontoshio.com, meu e-mail. Me ajude. E aí eu vou fazer mais e mais vídeos ainda para fazer com que as pessoas elas possam abrir os olhos. Maravilha! Fui. Só que você não vai ganhar porra nenhuma, tá? Não sou mentiroso igual os pastores, líderes religiosos. Se você contribuir você vai ganhar alguma coisa. Não. Você simplesmente vai contribuir para que a verdade sobre a Bíblia seja totalmente manifesta e desmascarada. Toda essa mentirada que a galera gosta de contar. E antes que eu termine, tem mais um erro aqui que eu ia deixar para um outro vídeo, mas já coloca aqui. E eu já havia comentado em outro também. Que diz sobre o luminar da noite. Ou seja, que Deus criou os luminares. Que foi o Sol e a Lua, além das estrelas. A Lua não tem luz própria. Toshio, mas não é o que está dizendo aí. Se ele está dizendo que é um luminar é porque ele tem a própria luz. Aliás, em Isaías 13, versículo 10, também diz isso, que a lua não daria mais a sua luz. E também diz em Mateus, capítulo 24, versículo 29. Fala ali, já na boca do Jesus maluco, dizendo que também a luz da lua não brilharia mais. Ou seja, tudo errado. Entende? Tá tudo errado. Erro científico. Perdeu, não tem como você pegar e dizer assim, não, mas foi Jesus que criou todas as coisas, isso aqui foi criado por Deus e tal. Não foi. Porque se fosse, eles falariam como foi o processo bonitinho, não teria esses erros tão básicos, não é? E falaria real. Toxa, porque o povo não estava preparado para entender. O povo estava preparado para ficar guardando um sábado. O povo estava preparado para ficar fazendo um monte de sacrifício de animal, mexendo com cinza, não sei o que mais, toda uma porcaria de passo a passo detalhado do que era para fazer em cada ritual, cada sacrifício. Isso eles estavam preparados, né? Agora, simplesmente pegar e falar qual é a ordem correta da criação das coisas, o que você poderia fazer em relação às questões científicas, revelar a questão do mundo microscópico e como que você poderia se cuidar de tal maneira que você evitasse problemas com germes, contaminações, doenças e tudo mais, e mostrar que isso não tem nada a ver com o mundo espiritual e sim com a nossa vida física. Isso aí poderia ser mostrado, não poderia? Não poderia? Mas não mostrou. Porque o povo não estava preparado. Vai arranjar outra desculpa, toma vergonha na tua cara.